Meu nome é Ariovaldo Ramos, eu sou presidente da Visão Mundial no Brasil. Nós estamos construindo uma rede de proteção à criança no mundo todo desde o ano de 1950. Estamos testemunhando Jesus Cristo a todas as crianças de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações, e dizendo para eles que a Páscoa é realidade, que Jesus é aquele que ressuscitou e que faz ressurgir. Também estou envolvido com missões. Agora, como o pastor disse, nós estamos aqui graças à bondade dos irmãos na primeira Conferência de Povos e Línguas, que é um movimento para unir pastores, agências missionárias e vocacionados, para que eles possam ir a todos os cantos da terra, levando a mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste que nós entendemos ser o último movimento missionário da história, porque nós acreditamos na volta de Jesus. E por isso nós estamos dando uma última chance à humanidade de se render a Jesus Cristo antes que venha o dia do Senhor. Por isso nós estamos envolvidos, por isso Povos e Línguas, que aliás só tem sido frutífero como gostaria, graças à parceria da Rede Super, da Igreja Batista da Lagoinha e de tantos pastores e líderes e igrejas que estão começando a se abrir. Aliás, eu tenho já uma boa notícia para as igrejas que estão indo plantar igrejas e comunidades em comunidades carentes no sertão nordestino. O projeto Água Viva, com o pastor Tinoco. Pastor Tinoco, poderia ficar em pé um minutinho, por favor? Projeto Água Viva com o pastor Tinoco possui verba para a construção de pequenos templos para igrejas que estão sendo plantadas em comunidades carentes do sertão nordestino. Obrigado, pastor. E essa doação inclui o projeto arquitetônico do templo e os recursos para a construção do templo. Então, maior informação, pastor.tinoco@gmail.com. Então, por favor, não deixe de buscar ajuda, porque o sertão brasileiro é uma fronteira que nós temos de atravessar. Nós não podemos, como igreja brasileira, admitir que haja uma região no Brasil onde o nome de Jesus Cristo não é conhecido como deve. Então, isso tem sido o nosso trabalho nesses anos todos. Volto a dizer que estamos muito gratos por essa oportunidade e eu gostaria de convidar os irmãos e irmãs a abrirem a sua Bíblia em 1 de Pedro. Em Atos dos Apóstolos, na fala do apóstolo Pedro. Atos dos Apóstolos, desculpe, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A partir do versículo de número 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo de número 23. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: Por que as nações pagãs ficaram furiosas? Por que os povos fizeram planos tão tolos? Os seus reis se prepararam e os seus governadores se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nesta cidade com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus, o teu dedicado servo que escolhestes para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo teu poder e pela tua vontade, já havia resolvido que ia acontecer.
Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a tua mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. De que salmo que os apóstolos estavam falando? Eles estavam falando do salmo preferido dos apóstolos. E o salmo preferido dos apóstolos, porque é o salmo mais citado no Novo Testamento, é o Salmo 2, que diz assim: por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, o rei que ele escolheu. Estes rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com seu furor. Ele diz: já coloquei meu rei no trono lá em Sião, no meu monte santo. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Peça, e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços como se fossem potes de barro. Agora, escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades, adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele, senão ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Muito bem. Os sacerdotes ficaram sabendo de um milagre extraordinário. O povo ficou impressionado. Pedro e João, na hora da oração, estavam entrando no templo. Lá na Porta Formosa, havia um homem aleijado há anos naquela situação. E ele veio até os apóstolos e pediu-lhes uma esmola. E os apóstolos olharam firmemente para eles e Pedro disse: eu não tenho, nós não temos, nem prata nem ouro. Mas o que temos, em nome de Jesus de Nazaré, o Cristo, nós te damos. Levanta e anda. E ele levantou e andou. Então todos ficaram surpresos e todos sabiam: Deus está aqui, está vendo um milagre, o Senhor está se manifestando. E foi um alvoroço na cidade, mais do que um alvoroço. Pedro e João não perderam a oportunidade, pregaram e mais milhares de pessoas foram agregadas à igreja. Evidentemente, os líderes de Israel não gostaram. Chamaram os dois para proibir-lhes de pregar o nome de Jesus, de anunciar Jesus Cristo em Israel e em todo lugar, porque aquilo conturbava a fé judaica, conturbava a decisão dos líderes, conturbava os ensinos dos fariseus, conturbava o ensino dos saduceus, dos sacerdotes, enfim, conturbava a ordem estabelecida que eles pensavam que tinham mantido com a morte de Jesus. Mas Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E não apenas Jesus ressuscitou, como passou 40 dias com os seus discípulos. E não apenas passou 40 dias com os seus discípulos, como disse a eles: esperem em Jerusalém, para que se cumpra a profecia, para que se cumpra a promessa do Pai. E 10 dias depois, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, veio sobre os discípulos, homens e mulheres, e naquele instante o Espírito Santo consolidou o que hoje nós conhecemos como a Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o corpo do Cristo, o corpo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa igreja não tem outro objetivo para estar aqui. Essa igreja não tem outra missão, essa igreja não tem outra ocupação. A ocupação dessa igreja é levar Jesus Cristo para todos os cantos, de todas as formas, para todas as línguas e para todas as nações.
É a grande diferença entre a missão de Israel e a missão da igreja. A missão de Israel era uma missão na história para o bem da humanidade. A missão da igreja é uma missão na humanidade para o bem da história. A missão de Israel era trazer para dentro da história a criança prometida em Gênesis 3,15. Porque lá em Gênesis 3,15, o pai prometeu que enviaria uma criança e que essa criança nos libertaria. Mas essa criança precisava nascer em algum lugar. Por isso o Senhor formou um povo e deu-lhes uma terra. E nesta terra era o endereço onde essa criança teria de nascer. Por isso esse povo tinha de estar naquela terra e tinha de ficar lá, porque ele existia para trazer o Cristo para dentro da história humana para o bem da humanidade. Nós recebemos essa criança agora crescida em graça, sabedoria diante de Deus e diante dos homens, e nós temos de sair. Nós temos de pegar essa criança, agora homem, agora Senhor, agora Cristo, agora Deus de verdadeiramente Deus, Deus de Deus, homem de homem. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, nós temos de pegá-lo e levá-lo para toda a humanidade, para que a história da humanidade não termine em perdição. Por isso, Israel tem uma missão na história para o bem da humanidade, e nós temos uma missão na humanidade para o bem da história. Então, quando os líderes reuniram-se e ameaçaram os apóstolos, ameaçaram os missionários de Deus, eles disseram: vocês não podem pregar esse nome, vocês não podem dizer esse nome. Mas eles estavam cônscios do trabalho que tinham de fazer. Eles estavam cônscios do seu chamado. Eles estavam cônscios de que é preciso obedecer a Deus. E eles já tinham sido avisados profeticamente pelo salmista no Salmo 2, que haveria rebelião das nações, que haveria rebelião das autoridades, que eles não se entregariam a Jesus facilmente, e que era preciso pregar contra todos os obstáculos, pregar contra todas as dificuldades, pregar contra todas as intempéries. Era preciso pregar e pregar. O Salmo 2 é como se fosse um roteiro de um filme. A primeira cena é Deus entronizando o Messias, o Deus Filho, tornando-o Senhor de todo o universo. A segunda cena é das autoridades se rebelando ao novo Senhor, se rebelando ao novo governo, dizendo que não vai se entregar, que não vai se render, que não vai reconhecê-lo como o Senhor do universo. A terceira cena é o Pai dizendo para o Senhor: se você quiser, eu entrego tudo isso para você agora, e você os regerá com vara de ferro e despedaçará as nações. Mas aí a outra cena é o novo Senhor, cheio de misericórdia, dizendo: olha, o Senhor me ofereceu a oportunidade de governar vocês com vara de ferro, mas eu vou dar a vocês uma chance. Eu vou dar a vocês a chance de se renderem voluntariamente. Eu vou dar a vocês a chance de beijarem a mão do ungido. Eu vou dar a chance de vocês se arrependerem. Eu vou dar a chance de vocês se refugiarem no Senhor através de mim. E é nesse momento que está a igreja. Quem é a igreja? A igreja é a chance que o Cordeiro está dando a todos os homens, a todas as nações, a todas as tribos, a todas as famílias, de se renderem ao seu senhorio antes que venha o dia do Senhor, e eles terão de se render de qualquer forma. Porém não como filhos, porém não como salvos, porém não como habitantes do Espírito Santo. Por isso a igreja está enviando missionários. Quem são os missionários na concepção da igreja? Os missionários são os embaixadores do reino de Deus, os embaixadores do Rei Jesus, os embaixadores do Leão Cordeiro, o embaixador do Rei que decidiu que ainda continuaria agindo na história como Cordeiro. É uma decisão de Jesus. Ele é entronizado. Ele toma o livro,
Ele agora pode abrir o livro selado com 7 selos. Ele tem a história da redenção na mão. Ele é o Senhor do universo. Ele pode vir como leão, mas ele decide que ainda vai se apresentar como cordeiro e vai dar uma chance à história e uma chance aos homens na história. E nós enviamos embaixadores de Jesus a todos os cantos da terra. Nós enviamos embaixadores de Jesus a todos os cantos da terra, a todas as famílias, a todas as etnias, a todas as nações, antes que venha o dia do Senhor. Porque é o que o Senhor anuncia no Salmo 2. O dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá. E felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Nós não podemos nos esquecer jamais que a mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem de conversão e de juízo. De conversão e de juízo. João Batista disse: este é o que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu os batizo com água. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo é juízo. A palha ele vai queimar com o seu fogo, em fogo inextinguível. Portanto, a vinda de Jesus Cristo é uma vinda de esperança e de juízo. E nós somos os agentes da esperança. Os nossos missionários são os missionários da esperança, são os embaixadores de Deus. Os embaixadores de Deus. Os embaixadores do Cristo. Porque quando o Cristo é entronizado, e você vê isso lá em Apocalipse 5, que ele toma o livro, ele agora é o Senhor, todos se curvam diante dele, os anciãos se curvam diante dele, os anjos se curvam diante dele, toda a criação se curva diante dele, ele é o Senhor. Mas os reis da terra estão resistindo, e o Senhor, o Pai, diz: pode acabar com tudo isso. E aquele que poderia vir como leão, insiste em continuar aparecendo como cordeiro. Ainda é tempo de salvação. E essa é a palavra dele: ouçam-me, ouçam-me, beijem o ungido enquanto é tempo, ouçam-me, antes que venha o dia do Senhor, busquem refúgio em mim, busquem refúgio em Deus, e só é possível ter refúgio em Deus através de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo vem, se derrama sobre a sua igreja e consolida a sua igreja, para que nós cumpramos a nossa missão na humanidade, pelo bem da história, para que a nossa história não termine em perdição. Isso é missão. Missão é a igreja em movimento para comunicar o senhorio de Jesus, que ainda abre espaço para a salvação, antes que venha o dia do Senhor. Se você não tem noção de que a vinda de Jesus é vinda de salvação e de juízo, você perde o senso de urgência. Missão é urgente. E missão é urgente porque nós não sabemos quanto tempo temos. E quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Missão é urgente. E nós temos de tratar esses nossos meninos e essas nossas meninas como embaixadores do reino, dando a eles todas as condições necessárias para que eles possam levar a mensagem do Cristo, porque a mensagem do Cristo é a mensagem de um novo rei, de um novo governo, de uma nova autoridade e da possibilidade de salvação. Porque esta era a mensagem dos apóstolos. Quando prenderam Jason, eles queriam prender os apóstolos, mas os apóstolos saíram antes, eles chegaram, encontraram Jason, prenderam Jason. Que acusação que eles fizeram?
A acusação que eles fizeram era: esses que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Eles anunciam que há um novo rei. Eles anunciam que há um novo rei e que o nome dele é Jesus. Está vendo o que os apóstolos anunciavam? Os apóstolos anunciavam que fora dito no Salmo 2, há um novo rei e o nome dele é Jesus. Isso significa nova lei, nova forma de viver, novo jeito de ser, novo jeito de se relacionar, novo jeito de fazer tudo. Por isso nós discipulamos. Por que nós discipulamos? Porque nós queremos ensinar para as pessoas que chegaram no reino como é que se vive sob a autoridade de Jesus Cristo, o Senhor do reino. Que como Senhor do reino, Ele deu ordens claras de como devemos viver, de como devemos nos tratar, de como devemos negociar, de como devemos andar, porque Ele é o Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador. E quando nós saímos para anunciar o Evangelho, nós saímos chamando os homens a se arrependerem por não terem aceito ainda o senhorio de Jesus. Porque só sob o senhorio de Jesus eles podem ser salvos. Porque só o sangue de Cristo cobre o pecado dele. Porque só Jesus Cristo pode arrancá-lo do inferno e arrancar o inferno de dentro dele. É isso que nós pregamos. E aí pregamos o grande significado do reino. A grande virtude do reino. A presença do reino entre nós. E nos acompanham os prodígios. Mas os prodígios, eles não nos acompanham de graça e sem custo. Eles nos acompanham por graça. Graça é uma disposição favorável no coração de Deus, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em favor das suas criaturas. E é por meio da graça que Deus nos perdoou, se sacrificou por nós, veio para a cruz, nos criou, nos manteve e nos resgata. Essa disposição que nós chamamos de a graça de Deus. E aí, por causa dessa graça de Deus, os prodígios nos acompanham. Mas os prodígios nos acompanham em missão. Em missão. Às vezes você sente, eu devia andar sobre as águas. Ótimo! E o Senhor quer que você ande mesmo sobre as águas. Mas Jesus andou sobre as águas para ir curar todos os enfermos, os enfermos de Gerasa. Então, se você se dispuser a ser um instrumento de Deus para a cura dos desesperados, dos angustiados, os prodígios o seguirão. Porque os prodígios seguem aqueles que saem para libertar, seguem aqueles que saem para curar, seguem aqueles que saem para transformar vidas. Jesus andou sobre as águas porque ele tinha de curar todos os gerazenos e todos os das circunstantes cidades. Você está indo para curar. Você está indo para aqueles desesperados, angustiados, aqueles que não têm esperança. Aqueles que gemem sob a opressão do diabo. Pois os prodígios o seguirão. Não sem combate. Não sem dor. Não sem angústia. Vocês viram aqui o testemunho do Ronaldo Lidório. Ele sofreu mais de 19 malárias. Ele sofreu tuberculose óssea. Quando ele foi levar os Novos Testamentos para os cocombas, ele foi atacado por abelhas assassinas e um dos cocombas teve de correr com ele 5 quilômetros para ele não morrer. Mas os prodígios o seguiram.
Os prodígios o seguiram. Só que seguem os prodígios e seguem as marcas de Cristo também. Porque todos nós que estamos na obra do Senhor temos as marcas de Cristo. Se elas não estão no nosso corpo, elas estão na nossa alma. Não existe nenhum pastor que não gema. Não existe nenhum pastor que não clame de joelhos piedade a Deus. Não existe nenhum pastor sério que não sinta o peso de Deus nas suas costas. As marcas do Cristo. A certeza de que tem de falar a palavra de Deus. De que alguma coisa tem de acontecer. De que Ele não tem muito tempo. Não existe nenhum servo de Deus, nenhuma serva de Deus séria que não carregue na alma ou no corpo as marcas de Cristo. Mas os prodígios nos seguirão. Os prodígios nos seguirão. Porque nós estamos indo libertar os que o diabo escraviza. Nós estamos indo livrar homens e mulheres da opressão. Por nossa causa, crianças serão salvas. Por nossa causa, mulheres não serão mais escravas. Por nossa causa, homens sairão do martírio. Porque nós vamos levar a luz de Jesus Cristo. E a luz de Jesus Cristo vai tirá-los do inferno. Vai tirar o inferno deles. E vai lutar com o inferno na sua história. Você acha que deveria abrir mares? O Senhor também quer que você abra os mares. Mas quando o Senhor abriu o mar para Moisés, Moisés estava libertando escravos. Se você sair para libertar escravos, os prodígios o seguirão. Não sem as marcas de Cristo. Não sem as marcas de Cristo. Prodígios e marcas. Eu li um romance sobre a história de Paulo e tem uma cena muito bonita em que o autor diz que Paulo chega em Jerusalém levando a oferta que tinha colhido com toda a igreja para entregar aos irmãos em Jerusalém que estavam morrendo de fome porque a fome tomou conta de toda a terra. E aí Tiago o vê entrando pela porta e o saúda, e ele mostra ao Tiago um sorriso extraordinário de alegria, e quando Tiago o abraça, Tiago pode contar as cicatrizes no corpo daquele homem. As marcas de Cristo. Não tem nenhum de nós, pastores, obreiros e missionários, que não almejemos mais do que todas as coisas, as marcas de Cristo. Se não serão no corpo, serão na alma. Que nos levará a orar, a clamar, a jejuar, a buscar, desesperados, mesmo sabendo que estamos sob conforto, o Espírito de Deus grita dentro de nós. É preciso salvar essa gente antes que seja tarde. É preciso anunciar o Cristo antes do dia do Senhor. É preciso ir. Porque o Cristo está vindo ao nosso encontro. E nós temos de ter o que entregar para Ele. Por isso nós enviamos obreiros, missionários e missionárias, para anunciarem que há um novo Senhor. E que todos que se ajoelharem diante dele serão salvos. E os prodígios nos seguirão. Você sente que deveria acalmar tempestades, ventos, pois Deus quer. Só que Cristo, quando estava acalmando a tempestade, acalmando o vento, estava indo para libertar o gadareno. Se você estiver a caminho de libertar os possessos,
Se você estiver a caminho de tirar os grilhões de Satanás da alma, do espírito e da mente dos homens, os sinais o seguirão. Não sem as marcas de Cristo. Não sem as marcas de Cristo. Quem não quer enfrentar Satanás até o último sangue, não merece proferir o nome de Jesus Cristo. Satanás não é o nosso tormento. Nós somos o tormento de Satanás. Nós somos o tormento de Satanás. Onde houver um ser humano sob opressão, onde houver um ser humano possesso, onde houver uma estrutura de opressão, nós estaremos lá. Nós iremos lá levando o nome de Jesus Cristo, o seu poder, a sua ressurreição, a sua cura, a sua libertação, a sua transformação social. Nós somos o tormento do inferno. Nós estamos no ataque. E as portas do inferno não podem com o nosso ataque. Porque porta, querido, não é instrumento de ataque. Você já viu alguém sair atacando com porta? Você já viu o filme de Castelo, em que o dono do castelo vê os inimigos cercarem um castelo e diz: pega o portão e vai para cima deles? Isso não existe. Porta é a última defesa, não pode cair de jeito nenhum, pois as portas do inferno cairão. As portas do inferno cairão. As portas do inferno cairão, porque nós estamos indo em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é missão. Isso é missão. Isso é a igreja se movendo na história. Isso é a igreja passeando por todos esses países que essas bandeiras se representam. E dizendo: chegou a libertação do Cordeiro. Chegou o senso de justiça. Justiça é uma palavra cristã. Justiça significa um estado de coisas onde todos os seres humanos desfrutam igualmente de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. E essa é a nossa busca. E nós aguardamos um novo céu, uma nova terra, onde todos de maneira igual desfrutarão de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Um lugar onde habita a justiça. Então eu queria deixar essa mensagem com os irmãos para a sua meditação. Por que vocês fazem missão? Por que o Espírito Santo insiste tanto com vocês para fazerem missão? Porque quanto mais vocês fazem, mais o Espírito Santo quer que vocês façam. Por que o Espírito Santo não deixa vocês descansarem? Por que vocês saem de um ônibus para o outro, de um avião para o outro, de um lugar para o outro? Porque o Espírito Santo tem pressa. O Espírito Santo tem pressa. Essa mensagem precisa cobrir toda essa nação. Essa mensagem precisa cobrir todo mundo. O dia do Senhor está se aproximando. Por isso nós fazemos missão. Então, pastores, vocês têm de abraçar os seus vocacionados. Vocês têm de lembrar que o Senhor sustenta a igreja por causa dos seus embaixadores. Obrigado. Vocês têm de lembrar que Jesus Cristo investe em vocês porque Ele tem uma mensagem para o mundo. Senão Ele levava vocês embora para vocês esperarem a ressurreição em paz. Mas Ele não vai nos levar embora para esperar a ressurreição em paz, até que a gente cumpra a nossa missão. E eu estou aguardando o arrebatamento. Eu nem estou esperando ter um tempo em paz lá, não.
Eu estou aguardando o arrebatamento. Eu não vejo a hora de ouvir as trombetas soarem. Eu estou aguardando o arrebatamento. Eu não estou precisando de descanso. Não estou precisando de descanso. Nós temos uma mensagem. Isso dá sentido para as nossas vidas. Isso dá sentido para as nossas vidas. Quando eu comissionei as minhas filhas para a vida ministerial, uma para trabalhar na igreja, outra para ir embora para a África, eu disse, eu estou fazendo isso porque isso vai dar razão para a vida de vocês. Vocês vão saber por que vocês estão no mundo e por que vale a pena continuar aqui. Que Deus abençoe essa igreja tão maravilhosa, tão extraordinária, que tem sido um farol do reino de Deus nessa nação. E que Deus faça de vocês exemplos de igreja missionária para todo o Brasil. Que vocês superem os moravianos. Os moravianos, a cada 58 membros da igreja, eles tinham um missionário. Foi o maior índice que nós já tivemos. Pois eu desafio vocês a superarem os moravianos e a ajudarem o trabalho missionário, a enviarem embaixadores do reino, e Deus satisfará os desejos do coração de vocês. Que Deus os abençoe.